Então, meus irmãos, nós vamos iniciar os nossos trabalhos, pedir para a Malvina ler o Evangelho para nós, Coragem da Fé, né, Malvina? Continuando aqui, não ponhais a candeia Isso. debaixo do alqueire. Então, vamos lá, amiga. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo do Evangelho. Coragem da Fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32 a 33. Pode continuar. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos anjos. Lucas 9, 26. Quer comentar agora, Márcia? Continua, vamos lendo, aí depois a gente comenta. Tá bom, então. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Tá bom agora, né, Márcia? Pode continuar. Pode continuar? Pode, a gente... Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houverem arreciado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos ao reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a passo a passo, que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Continua? Pode ler o 16. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, né? Quer falar alguma coisa? Ou nós podemos comentar um pouquinho, Malvina? Pode comentar, Márcio. Então, a coragem, né? Quando essa palavra, coragem, ela significa agir com o coração, né?
O que é agir com o coração? Agir com o coração é você usar de uma dimensão muito mais profunda do que o intelecto. Uma dimensão onde está ali a nossa intuição, onde nós acessamos os conhecimentos sem precisar fazermos raciocínios intelectuais. Então, é quando então a fé ela atinge o seu ponto culminante, né? Porque a fé ela está sentada na razão, certo? A fé é algo que se raciocina, que você é uma capacitação que o ser tem, né? É um dom, a fé é um dom de Deus, que nos permite enxergar cada vez mais à frente, cada vez mais à frente. Nos começos, nós fazemos essas... a nossa visão, ela está bem assentada no nosso raciocínio puramente intelectual, certo? Mas existem situações em que, por mais que nós raciocinemos intelectualmente, nós não conseguimos enxergar muito à frente. O que enxergamos muitas vezes são argumentos que, inclusive, procuram nos desviar, né, do nosso caminho. Muitas vezes na família, né? Pessoas que dizem, mas você vai continuar nessa empreitada, você não está vendo que você está se prejudicando, que essas ideias que você defende, elas são ideias que estão sendo perseguidas, não é? E então, racionalmente, né, aquilo que se consegue enxergar pelo raciocínio é uma situação em que a pessoa pode se colocar numa situação bem complicada. Vou dar um exemplo, né? Essas pessoas que estavam defendendo ideias e valores cristãos e valores da família e que foram presas, né? Então, elas não tinham ideia de que isso iria acontecer com elas, né? Tanto que foram passivamente ali, né? Como não imaginavam que estavam caindo numa armadilha quando entraram naqueles ônibus e tal. Por quê? Porque elas racionalmente não conseguiram ver nem enxergar o que estava verdadeiramente acontecendo. Agora que elas estão lá nessa situação e todos estão vendo, aqui muitas pessoas recuaram com medo, né, de expressar suas ideias, não é? E isso é fácil de ser compreendido. Então, na época do cristianismo, também, não é? Isso aconteceu, especialmente quando Jesus foi imolado, né? Quando ele foi capturado e preso e morto em 24 horas. A partir desse momento, os discípulos, eles se recolheram em copas, não é? Muito amedrontados, tanto que Jesus aparece para eles quando eles estão reunidos, né, escondidos. E Jesus, então, aparece para eles, mostra, né, as suas chagas. Enfim, depois Tomé chega e aí tem que tocar na chaga de Jesus, né, para ver que é ele mesmo, mas eles estão com muito medo. E Jesus, então, vem para fortalecer a fé deles que ficou vacilante, né? De tal maneira isso é previsto que Jesus, no sermão profético, ele fala assim, né? Que no final dos tempos, e, gente, final dos tempos, são vários ciclos pelos quais os cristãos e os religiosos foram passando, sabe? Nós vivemos inúmeros finais de ciclos. Vou dar um exemplo.
quando, não só cristãos, religiosos, né? Por exemplo, quando os cristãos fizeram cerco em Jerusalém para tomar a cidade santa dos muçulmanos, e eles fizeram ali barbaridades, né, em nome da religião, mas, enfim, né, quanta coisa se faz em nome de coisas venerandas, não é? Então, em nome do cristianismo, né, como hoje se faz também muita barbaridade em nome de conceitos, né, que a humanidade aprendeu a reconhecer como sendo valores, né? Mas então, aí, o que aconteceu para quem estava ali na cidade, né? Eles foram completamente, todos foram mortos, foi uma coisa horrível, mas eles morreram de fome, porque o cerco de Jerusalém foi tão terrível, não entrava comida, nada, e eles, então, chegou um momento que dizem, né, que as pessoas começaram a comer os cadáveres, né? Imagine a que ponto se chegou. Então, naquele momento, é um momento para eles de final de tempos, né, de o que seria aquilo, se não final de tempos. Depois, houve uma inversão, não é? E inverteu-se isso, houve daí já um cerco dos muçulmanos, né, Saladino, a Jerusalém, e ocorreu o contrário. Só que dessa vez, os muçulmanos não devolveram na mesma moeda e permitiram que os cristãos e os cruzados saíssem de Jerusalém sem sofrerem nenhum tipo de agressão, né? Mas, todas as vezes que nós estamos diante desses momentos difíceis, a impressão que temos é que estamos em final de tempo. E é mesmo, é uma mudança de padrão, de paradigma. A partir de então, muitas coisas se modificam. E Jesus, então, fala que aqueles tempos seriam chegados e seriam tão terríveis que a fé de muitos esfriaria, não é? E que se não fossem a perseverança ali dos escolhidos, aqueles dias se prolongariam sobre a terra e ninguém se salvaria, né? O que isso significa? Que nesses momentos, a grande maioria recua, tem medo, porque eles estão com a fé ancorada puramente na capacidade de enxergar o cenário, mas a fé que o coração nos dá é uma fé que ela está numa plataforma diferente, né? Então, é na plataforma de uma entrega e de uma aceitação. É quando nós raciocinamos com o nosso coração. Porque no nosso coração está ali escrito todo o nosso planejamento reencarnatório. Então, quando nós conseguimos fazer qualquer coisa ouvindo a voz do nosso coração, então nós conseguimos se enxergar além. E a fé, então, é muito poderosa. E então, vejam o espiritismo, né? Porque o cristianismo, nós já vimos todas as perseguições que ele sofreu, quantas pessoas tiveram que negar, tiveram que abjurar. E o espiritismo, ele vem com esse propósito de restaurar as ideias do cristianismo como Jesus o trouxe, né? Acontece que no próprio evangelho está escrito, né? Muitos dos chamados para o espiritismo se desviaram. Então, eles assim, prestai, né, atenção e seguir a verdade. Por que se desviaram? Porque estamos, sim, vivendo um momento de grandes conflitos de ideias. E se a pessoa que não tiver muita fortaleza, muita certeza
certeza de quais são seus valores, ela vai se confundir, né? Vai se confundir, vai recuar, vai se aliar ao poder do mundo, né? Então, porque a cada ciclo que entra, o testemunho fica mais, vamos dizer assim, o testemunho, ele fica mais forte, você tem que, é exigido mais daquele cristão. Então, é isso. E, às vezes, eu vejo o Divaldo, né? Ele publicamente assumindo posturas, não é? Graves que geraram para ele ataques terríveis de supostos espíritas, né? Supostos espíritas. Mas ele falou para nós agora, nesse aniversário dele, nós estávamos lá, ele disse que ele estava muito bem, que ele estava vivendo um momento. Se fosse muitas décadas atrás, ele estaria realmente perturbado, mas que agora não, ele simplesmente faz o que tem que ser feito, né? A idade chega e você tem essa noção. Então, muitas vezes nós temos que manter firmeza das nossas ideias para pessoas que nós amamos, para nossos amigos, que às vezes não estão enxergando determinadas coisas, estão fazendo concessões demais ao mundo. Agora, talvez o que talvez nós venhamos a pecar um pouco seja talvez na forma com que venhamos a falar, né? Às vezes a gente não dá conta de só manter aquela postura e responder na hora que é perguntado. Às vezes a gente vai e dá umas tijoladas, né, Dulce? Então, mas é muito importante conhecer a doutrina espírita, estudar o espiritismo nas obras básicas, utilizar as obras subsidiárias, sim, como elas são, como subsídio, como cereja do bolo, como um glacê de um bolo, mas não como um bolo. Nós não podemos pegar nenhum espírito, por mais envergadura moral que ele tenha, e passar a idolatrar esse espírito, porque nós vamos ser facilmente presas de ideias que não estão na doutrina espírita, porque é muito fácil haver ali uma interferência da sombra e, de repente, você pegar por verdade coisas que são pontos de vista, né? Pontos de vista. Então, estudar o espiritismo na obra, ali na obra básica, e lendo, igual nós estamos fazendo, sem pressa, mas, claro, né, que nós vamos utilizar as obras subsidiárias, vamos estudá-las também, como nós temos feito, mas não só elas, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa antes da Malvina fazer a nossa oração? Dulcineia, Ivone. Márcia, coragem da fé. Como é que é? A fé do coração? Coragem coragem é uma palavra que significa ação do coração. Agir tá. com o coração. Coragem não é você se jogar num precipício. Diante de uma situação, a gente tem que ter prudência, né? Não é? Sim, mas, claro. Às vezes, a pessoa é tão prudente que ele se torna um covarde. É o que diz aqui, às vezes a pessoa se acovarda. Então, às vezes, também, nós somos imprudentes, falamos demais. Aquilo que a gente estava falando, a gente fala demais, não tem um jeitão de falar, mas eu ainda prefiro, sabe? Do que se acovardar, porque, querendo ou não, rindo ou chorando, quando alguma coisa é dita e é colocado, porque às vezes as pessoas não querem nem mesmo conversar a respeito de um assunto, né? Dialogar ali a respeito daquilo, vamos colocar esse tema na mesa,
mas não querem, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Eles colocam o seu ponto de vista como uma verdade e quem não aceitar tem que se afastar, né? Então, aí, por isso que nós temos que ter a base na doutrina. E essa coragem é você, então, permitir que a tua intuição fale, mas para que seja uma fé que vem da intuição, que vem do coração, que veja bem, é aquela fé da hora em que, veja só, a fé ela é raciocinada, nós podemos enxergar tudo à nossa frente com a nossa razão. Só que, às vezes, nós estamos diante de uma situação em que nós não conseguimos mais enxergar à frente. Nós perdemos o controle da situação, né? São situações, por exemplo, pandemia, ninguém conseguia saber o que ia acontecer no dia seguinte. Nessa hora, é a hora da fé do coração. É a hora que você entrega para Deus, sabe? Sabe que Ele vai te dar a orientação pela via da intuição, porque você já não tem mais condição de raciocinar aqui por falta de argumento, por falta de elementos, entende? Não tem mais elementos disponíveis. A pandemia é o melhor exemplo, ninguém tinha argumento mais. No entanto, às vezes vinha uma coisa assim na sua mente, por exemplo, né? Não, nós podemos parar tudo, menos de atender o filho do Calvário. E isso era uma coisa que a razão falava que a gente estava errado. Não é? A razão falava, não, você está errado, você não tem que fazer isso, você não pode ficar trancado dentro de casa. No entanto, o coração, ele dizia para você, tome todas as precauções e tal, mas faça algo, faça o possível, entendeu? É quando a gente, então, entrega para Deus, né? Você se deu para entender? Sim. Entendi. Eu já anotei algumas coisinhas aqui. Obrigada, Márcia. Nada. Podemos passar para a prece, Malvina? Oi. Então, faz a nossa prece. Faço sim. Obrigada, Márcia. Mestre Jesus, nesse instante, venha nos abençoar, nos amparar, para que possamos, Senhor, aprender um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. Jesus, leva as bênçãos em nossos lares, nos lares dos nossos amigos que estão conosco, e nos abençoe sempre, Mestre Jesus, nos fortalecendo para enfrentarmos a nossa tarefa que nos foi concedida. Mestre Jesus, visita os lares dos idosos, visita aqueles que estão nas ruas, visita os doentes nos hospitais, os presídios. Derrama, Senhor, bênçãos em nosso país, que é tão querido, nosso Brasil, que possamos continuar acreditando na força, na fé e na esperança dos brasileiros. Também peço, Jesus, que derrame bênçãos nos lares dos cegos, dos estropiados, dos enlouquecidos. Leva, Jesus, a tua fé até eles, para que eles possam se melhorar, continuar melhor, ficar melhor com as suas famílias, e que as tuas bênçãos, Jesus, seja derramada em todos os lugares. Que possamos, Senhor, essa noite, ter uma noite bem dormida, de repouso para o nosso corpo físico, e que possamos, Jesus, sempre contar com o seu amor e com a sua presença em nossas vidas. Obrigada, Jesus, muita gratidão pelo dia de hoje, esteja conosco, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada eu. Então, nós estamos aqui nesse tema que tem muito a ver, né? É o final do livro dos médiuns, né? Que tem muito a ver com isso que nós estamos falando, que é das reuniões das sociedades espíritas, está na segunda parte do capítulo 29. Na segunda parte, capítulo 29, tá bom? Eu sempre digo que o livro dos médiuns,
Ele não teve uma divisão, assim, didática, e eu não sei, minha visão, assim, que teve o Livro dos Espíritos. Eu acho que o Allan Kardec, ele escreveu, sabe? Minha opinião, né? Escreveu o Livro dos Médiuns e tal, e depois outra pessoa foi colocar numa ordem lá. Assim, os capítulos, sabe? E se vocês acham como eu. Bom, então, Allan Kardec, nesse capítulo inteiro, ele está, como eu sempre tenho falado, passando para nós as suas preocupações, né? Talvez a sua antevisão dos tempos que estamos vivendo. Por quê? Porque a codificação do Espiritismo foi feita por ele e, evidentemente, circundado pelo Espírito da Verdade, né, Jesus, e por toda a pleiade de espíritos superiores. Muito bem. Por que ficou centrada nele? Para ter uma unidade. Porque se tivesse mais de uma pessoa dando palpite, até hoje ainda estaríamos sem ter publicado o Livro dos Espíritos, verdade é essa. A partir do momento em que a doutrina espírita estava prontinha, né? 5 livros escritos, a revista espírita estruturada, né? Então, ele começou a falar sobre o que viria, que são as instituições espíritas, as sociedades espíritas, né, ou associações. Todo esse capítulo é voltado para isso. Como nós já conversamos e já vimos, né, assim como a filosofia, né, ela degenera na civilização, não é? Imagina você filosofar no mundo civilizado de hoje. É praticamente impossível você filosofar, porque a filosofia exige que você... Ela é um estado de meditação, né? Um estado de meditação, que você entre num... Você pega um tema e comece a construir raciocínios em cima desse tema. Como que nós vamos fazer isso? Se nós já acordamos cheio de demandas, né? Então, assim como, né, a filosofia degenera na civilização, a religião, que é a ligação com Deus, né, a religiosidade, a religião na sua essência, degenera na instituição. Entenderam? Então, e nós vemos isso com clareza. Uma coisa é a doutrina espírita, o espiritismo enquanto doutrina, enquanto toda a obra básica que ali está, e outra coisa, completamente diferente, é o movimento espírita. Que é o movimento espírita? É a ação dos que se dizem espíritas para divulgar a doutrina espírita. Então, rapidamente a pessoa vem para o espiritismo, rapidamente se diz espírita, né, preparado para fazer a difusão do espiritismo, mas sem se dar conta, ele começa a colocar suas ideias, seus interesses pessoais. Quando ele é confrontado, ele não aceita, começa as divergências, não é? Por isso que Kardec sempre fala que o ideal é que o núcleo duro, né, de uma sociedade espírita tem que ser pequeno. Não é a ação dela é do tamanho que eles aguentarem. Mas tem que ser um grupo de pessoas que tenham afinidade de ideias e que tenham uma autoridade moral e intelectual muito parecidas. Elas têm que ter essa afinidade. Quando num grupo que dirige a instituição há uma disparidade nessa autoridade moral, intelectual, é uma instituição que ela vai estar cheia de problemas. Cheia de problemas. Por quê? Porque ela vai formar núcleos de poder lá dentro, sabe? Então, ela tem que ter esse grupo ali que tem essa afinidade intelectual, moral
e onde, evidentemente, se estude o Espiritismo. Tem que estudar a doutrina espírita, tem que estudar o Livro dos Espíritos, tem que estudar o Evangelho, tem que estudar o Livro dos Médiuns, todas as obras básicas. Não podemos achar que já sabemos, né? Começar com estudo de caso, né? André Luiz, por exemplo, ele fala de casos. Então, você vai. É igual, por exemplo, você vai fazer uma tese de mestrado, de doutorado, seja o que for. Você faz estudos de casos, você pega casos e, né, faz aquelas pesquisas ali e tal, mas em cima daquilo. Não é algo que você possa generalizar. Tanto que as pesquisas, para que você possa dizer que aquilo tem um certo rigor científico, ela tem que ter passado pelo tempo, pelo crivo de muitas coisas, não é? Então, a doutrina espírita, ela não pode ser confrontada por nenhuma obra, né? Ela não pode ser confrontada, né? E aí, muitas vezes, nós vemos que a pessoa começa a dar pontos de vista, o que ela acha. Ela teve um insight lá dela, escreve um livro, coloca o nome de um espírito venerando, porque isso que é o pior. Escrever livro, tudo bem, mas é você colocar o nome de um espírito venerando, aí todo mundo vai ter que aceitar porque é aquele espírito que falou, né? E quando você vai confrontar aquelas ideias, aí a pessoa não aceita. Como é que você está confrontando a ideia, por exemplo, do Dr. Bezerra? Foi ele que assinou essa mensagem, né? Então, é complicado. E hoje nós estamos vivendo esse momento mesmo, né? Em que há, assim, um mar de obras que são editadas à conta da doutrina espírita, né? Como espíritas. E não resistem a uma análise séria. Então, me lembro que nos tempos bem antigos, lá, tempo que a gente fazia Feira do Livro, a gente era bem jovenzinha, a Dulcinea lembra, né? O tempo, hein, Dulce? Sim. Como que a gente tinha energia? Lembra? Que a gente ia, ficava catalogando os livros lá, botando preto. Meu Deus. Muita. Ia para a praça, né? Chuva, mês de agosto, aquela chuva. Uma vez a Dulce ficou segurando assim, lembra? Uma barraca da Feira do Livro, aquela chuva e vinha. Não era para estar chovendo no mês que a gente fazia a feira, né? Mas aí deu uma chuva. Quanta história, né, que a gente tinha. Mas aí nós fazíamos, então, a Feira do Livro, então nós seguimos uma certa orientação de ter na feira 300 títulos de obras seguras, né? Todas as obras básicas, era vendida, nós ficávamos fazendo, como que era a Feira do Livro naquele tempo? Nós ficávamos fazendo muitas promoções para que tivéssemos dinheiro para comprar as obras, não é? E vendê-las a preço de custo, às vezes com 10% a menos, então nós subsidiávamos, para que o vulgo, né, as pessoas que não tinham acesso, por isso que a feira era feita numa praça, no centro da cidade, né? E então, nessa época, eu me lembro que o Hércules, um companheiro espírita, ele disse o seguinte, né, que ele tinha ouvido de algum expoente espírita, que eu não me lembro quem agora, dizendo o seguinte, que os espíritos sombrios das trevas, eles muito tentaram impedir, por exemplo, que o Chico Xavier conseguisse publicar seus livros. Nosso lar ficou 20 anos, se eu não me engano, no prelo, né? O Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, ficou 25 anos, né, esperando ser publicado. Então, era problema de toda a ordem, né, para conseguir publicar.
Mas chegou um momento em que eles perceberam que eles não conseguiriam mais impedir a publicação de obras espíritas, então eles não iam ter condições mais de impedir. Qual foi o plano das trevas? Então, eu lembro que o Hércules usou a seguinte expressão, a seguinte imagem. Quando uma pessoa está andando rápido e você não consegue parar ela, então você vai, começa a correr, vem atrás dela e você empurra ela para que ela vá muito rápido e tropece, né? Então, o que aconteceu? Eles aceleraram a produção das obras. Então, hoje, é a criação de inúmeras editoras. Falar sobre obra espírita passou a dar muito dinheiro, né? A obra espírita, ela surgiu para ela dar sustentação ao centro espírita. É a obra espírita que sustenta o centro espírita, mas aquele centro espírita simples, pequeno, né? Então, é daí que vai sair a tua sustentação. No entanto, ou sustentar alguma obra social, né? No entanto, as grandes editoras começaram a ver. Colocou lá que é espiritismo, vende, que espiritismo, então, passou a ser não era mais uma doutrina perseguida, era, vamos dizer assim, até chique, né? Ser espírita, tal, dá um certo glamour, sou espírita, as pessoas querem ver, né, que tal, né? Dá até uma certa posição social falar que é espírita. Haja vista essas celebridades que estão aí, né, fazendo, né, agora estão fazendo cursos paralelos ao espiritismo, ganharam visibilidade por conta da doutrina, e agora vendem ideias próximas, né? E caro, então ninguém tem acesso a esse conhecimento. Veja que momento nós estamos vivendo. É esse momento em que, se você tem ali, né, vamos dizer, as obras básicas, as obras subsidiárias, nós temos ali próximo de títulos seguros, nós podemos contar 600 títulos, que nós podemos dizer que são seguros, né? Muitos deles se repetem para que várias pessoas tenham acesso, né, àquele mesmo conteúdo, mas são seguros, vêm de médium seguro. 600 títulos. Mas quantos milhares de obras nós temos por aí? Então, o que aconteceu com isso? As pessoas começaram, então, a consumir obras de fácil leitura. De fácil leitura. Então, aí as pessoas lêem uma obra que fala do mundo espiritual, ela não tem nenhum conteúdo antidoutrinário, assim. Se lê, não tem. Mas ela também não aprofunda nada. Ela não aprofunda. Você lê como se a pessoa tivesse comido um saquinho de pipoca, mas ela não se alimentou, né? Então, é isso que Kardec está falando. Contra outro escolho tem que lutar as sociedades pequenas ou grandes e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Aqui, por que todas as reuniões? Porque ainda havia muitos centros espíritas que se faziam nas casas. Como eu acho que nós vamos acabar voltando, sabia? Acabar voltando para essa conformação, uma coisa bem singela, sabe? Qualquer que seja a importância de que se revista. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Então, tem aquelas pessoas que estão ali, encarnadas, que vieram para ali para perturbar, para dividir, para espalhar. Quando chega alguém, ele é o primeiro que vai atender aquela pessoa, supostamente acolher, para criar
uma certa ascensão sobre aquela pessoa e dominá-la. E, enfim, a partir do momento que ele domina, ele então começa, enfim, né, põe um plug na pessoa. Quando ele não consegue dominar a mente da pessoa, então ele começa a confrontar, ser grosseiro, tantas coisas que nós vemos todos os dias. Então, aí os encarnados, mas como tem esses encarnados também, ó, assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, não é? Quem é o anjo protetor do Brasil? Ismael, né? Quem é o anjo protetor de Porto Velho? Não sei, mas tem, né? Se alguém souber, fala aí. Também existem espíritos malfeitores, né? Espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que os indivíduos, porque, lógico, você dizer que só porque tem uma placa lá, Centro Espírita X, que ele está protegido 24 horas, não, forças antagônicas estarão ali. O Pedro Barbosa Neto, aqui de Porto Velho, ele fala muito de um livro, Aconteceu no Centro Espírita, né? Gostava muito de ler esse livro, ele gosta muito de assustar a gente, Pedro. Eu li esse livro. Leu? Li, Não é? Aconteceu na Casa Espírita. Isso, aconteceu na Casa Espírita. E aí, é meio assustador, né? Nossa! Você vê uma molecada solta, uma macacada brigando, é aquele livro. Né? É. Não deixa de ser bom dar uma lidinha básica para a gente perceber que não é porque está escrito Centro Espírita, né? Que ele está imune a problemas, que ele vai estar protegido. Não, nós estamos aqui, estamos protegidos, não é nada disso, gente. Então, depende das pessoas que estão lá dentro, depende se nesse centro espírita se pratica uma coisa chamada caridade. Se não praticar a caridade, não é reconhecido, não é, sabe? Você tem que perguntar onde estão os filhos do Calvário nessa casa espírita. Quero saber onde eles estão. Os filhos da terra, que a nós nos compete cuidar e guardar. Não é? Onde eles estão? Se você não encontrar, você tenha muito cuidado. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aquelas almas frágeis, não é? Como eu falei, tem aquelas almas frágeis que chegam no centro espírita, e aí aquele núcleo que deveria estar reunido ali para dar sustentação, ter autoridade moral, intelectual, né, ali, ele vai permitindo que essas pessoas tenham acesso às decisões, a muita coisa, né, entregam determinadas, vamos dizer assim, é claro que todos têm que encontrar trabalho no centro espírita, todos têm que encontrar trabalho, né, com certeza, mas existem essas almas frágeis, que elas, até que elas dão muitos sinais das suas fragilidades, então nós temos que ir contornando, saber quem são, até onde elas podem ir, não é? Por quê? Porque a elas, os espíritos que querem destruir aquela instituição, eles vão se ligar aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos. E gradativamente vão envolvendo os conjuntos, eles começam devagarinho. Por isso que, tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhe caem sob o jugo. Não é? Então, eles vão envolvendo, né, a pessoa. E aí, quando vê, toda a direção da casa está perturbada, sem se dar conta. Sem se dar conta. A direção da casa começa a fazer concessões a essas pessoas frágeis para não melindrar, para a pessoa não se afastar, né? Mas por quê? Porque provavelmente é uma casa onde não se estuda espiritismo.
porque se estudasse, né, já estaria lendo pelo menos o Livro dos Médiuns, essa parte aqui, né? Não é? Isso aqui tem que ser lido a cada 6 meses, a direção de uma casa tem que ler esse capítulo do Livro dos Médiuns, precisa ler. Muitos nem conhecem. Uma vez eu fazer uma palestra numa casa espírita, aí eu pedi para ler a questão 350 do Livro dos Médiuns, com preparação. É 350, nós estamos na 340. Com preparação do ambiente. Aí a pessoa que leu, ela ficou assim, nossa, eu nunca podia imaginar um texto tão maravilhoso. Eu fiquei olhando e pensei, mas essa pessoa é dirigente da casa. Como que ele não conhece isso? Como que ele nunca leu esse texto? Outra vez, eu pedi que lesse o prefácio do Evangelho do Segundo Espiritismo. A pessoa também falou assim, nossa, isso aqui a gente raramente lê, não me lembro de ter lido. E eu falei, meu Deus, é um dirigente que está falando isso. Então, começa a ler o Evangelho por onde, se não leu o prefácio? Né? Por onde que começa? É um texto do Espírito de Verdade. Todas as vezes, pois, que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, basta um, né? Cumpre se proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Há centros espíritas que acontecem coisas terríveis lá dentro. E então é necessário redobrar a vigilância. Né? Se enérgica resistência não o levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, porque a obsessão, gente, ela é uma epidemia, ela é contagiosa. Assim como a Covid se propaga numa velocidade imensa. Se tornará mal contagioso que se manifestará nos médiuns pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, as pessoas começam a brigar, pela perversão do senso moral. Você começa a ver os companheiros espíritas começam a agir de uma forma que já poderiam ter superado isso nas questões da sexualidade, às vezes, né, nas relações, enfim, começa a ver uma coisa, e pela turbação da harmonia. Né? Não tem mais harmonia. Como a caridade é o mais forte, aqui, ó, como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Então, é muito provável que se dissipará nesse grupo a ideia de que a prática da caridade, especialmente a caridade material, não é tão importante. Que não é, que tal, esse negócio de ficar dando cesta básica, isso é coisa do governo, entenderam? Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Olha, isso é Kardec. Kardec parece estar desesperado falando isso para a gente, né? Isso é Kardec falando, gente. Não sou eu, não é Dulce, não é Ivone, não é Malvina, é Kardec. Para isso, 2 meios há eficazes, se forem bem aplicados. A prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. Quando um espírito vem colocar em xeque o conceito de caridade, lembre-se, é um mistificador. Não importa o nome venerando que ele adote para si. Veio colocar em xeque. Nós podemos até errar na prática da caridade. O pessoal falar que nós estamos fazendo assistencialismo, que nós estamos dando comida para a pessoa que vai vender, que não sei o quê. Pode até falar isso, a gente pode estar errando mesmo. Mas é melhor errar sim.
1000 vezes do que, né, se omitir. Está lá, Chéveros, no Evangelho segundo o Espiritismo. Alivia primeiro, informa-te depois. Primeiro você tem que aliviar. O primeiro atrai os bons espíritos. Né? Então, a prece feita de coração. Então, o primeiro atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus. Então, aquela coragem da fé. A fé daquele que, quando ele não está conseguindo compreender uma situação pelo raciocínio, quando a gente começa a sentir que tem algo errado, tem alguma coisa ali que não está legal, né? Tem um ruído aqui nessa comunicação. Eu não estou conseguindo entender isso. Você chega para o companheiro, você me explica isso de novo? Mas por que você acha que a caridade material não está na hora? O que você entende por caridade moral? O que está escrito no Evangelho? Vamos ler isso. Então, quando você começa a ver que tem algum ruído ali, é a hora da coragem da fé, de chamar Deus. Senhor, é com o Senhor agora, chamar Jesus. Nós não estamos dando conta, nós não estamos conseguindo nos entender entre nós. O outro prova aos maus, né? Que estão lidando com pessoas bastante clarividentes. Então, a pessoa, ela não está permitindo que qualquer mensagem seja absorvida assim, né? Sem ela colocar ali, sob o crivo do Espiritismo, o que o Espiritismo fala. E bastante sensatas, para não se deixarem ludibriar. Quando você vai colocar alguma coisa em questionamento, principalmente aqueles que dirigem instituições, aqueles que falam em nome da doutrina, não é? Porque essas pessoas que falam em nome da doutrina, elas não podem ter medo de questionar. Sabe, Kardec falou assim, olha, rejeita 10 verdades a correr o risco de aceitar uma mentira. Então, aí tem gente que fala assim, é melhor rejeitar 9 verdades a correr o risco de aceitar uma mentira. Não é isso. É preferível rejeitar 10 verdades, são as 10, não pode deixar uma. Quando você fala 9, a frase é 10. Não pode aceitar nada. Se você ficou na dúvida, não aceite aquilo como uma verdade. Principalmente se é uma ideia nova, principalmente se, não é? Se ela vem revestida de alguns dos princípios da doutrina, porém não de todos. Se ela vem revestida, por exemplo, do conhecimento da mediunidade, se ela vem revestida daquela coisa do autoconhecimento, hoje está cheio, né, de curso de autoconhecimento. Expoentes espíritas, curso de autoconhecimento, né, que eles acham que vai substituir o conhecimento da doutrina, né, que é psicologia, o psicologismo tomando conta, não é? Tomando conta, psicologismo, nem é psicologia, que a dona Joana, já sabendo disso, ela trouxe a psicologia transpessoal, a psicologia espírita. Mas quando você vê esses psicólogos aí falando, eles não estão amparados nessa psicologia da dona Joana, sabe? Mesmo assim, a dona Joana não criou o joanismo, né? Não criou, o Emmanuel não criou o emanuelismo. André Luiz não criou o André Luizismo, não é? Não criaram isso. Nós temos espiritismo, a doutrina espírita. Uma vez eu me lembro que o Raul, a gente estava, quando nós estávamos fazendo o estatuto lá do ICEAL, né? 40 anos atrás, aí o Raul veio, né? E nós tínhamos colocado assim, estava no estatuto, uma das funções, né, dos objetos lá da instituição era a difusão da doutrina espírita de Allan Kardec. Aí o Raul falou assim, aí eu mostrei para ele, assim, né, daí ele falou assim, Márcia, não existe doutrina espírita de Allan Kardec,
existe a doutrina espírita, só tem uma doutrina espírita, que é a codificada por Allan Kardec. Se você coloca doutrina espírita de Allan Kardec, vai parecer que tem uma doutrina espírita do João das Quantas, entenderam? Falei, nossa, olha que eu era muito novinha, Dulce também, né? Já era uma criança ainda. Mas que eu nunca esqueci disso. Desde então é doutrina espírita ou espiritismo. É isso que está na obra. Se um dos membros do grupo for presa, né, de obsessão, quando que a pessoa está presa da obsessão? Quando ele começa a criar problema, né? Começa a achar que, enfim, todos os esforços devem tender, desde os primeiros indícios, a lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar à convicção de que se enganou, e de lhe despertar o desejo de secundar os que procuram libertar. O grande problema é a fascinação, né, gente? Muitas vezes o médium fica fascinado, cria um grupo de fascinados em torno dele, e aí fica complicado. Então, no nosso próximo estudo, na nossa próxima sexta-feira, nós vamos ler o item 341. Mas aí eu queria ouvir vocês a respeito de tudo que eu falei. Temos 1 minuto, mas nós podemos ir mais do que 1 minuto. E aí, Dulce? Deixa eu parar de gravar para a Dulce falar.